O mercado encerrou a semana ainda sob o efeito das declarações de Lula contra o teto de gastos. Enquanto investidores avaliam os próximos passos da futura gestão petista, o presidente do Banco Central alerta para o risco do descontrole fiscal sobre programas sociais. A reportagem de Paulo Edson Fiore. No dia seguinte ao discurso de Lula, com duras críticas ao teto de gastos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez um alerta. Segundo o chefe da autoridade monetária, o descontrole das contas públicas pode afetar justamente a população que se pretende ajudar. Mas o problema é olhar para frente agora e entender que você tem menos impostos, tem alguns programas que se imaginava que seriam temporários, e a gente precisa ter, de um lado, um olho para o social, e a gente entende que a pandemia deixou aí muitas cicatrizes, mas precisa também ter um olho para o equilíbrio fiscal, porque no final das contas, se a gente não tiver equilíbrio fiscal, a gente volta para um mundo de incerteza, onde a expectativa de inflação sobe, você desorganiza o setor produtivo em termos de investimento, e no final quem sofre mais com isso é exatamente a população que você quer ajudar, porque você machuca a geração de emprego. Campos Neto tem mandato até 2024 à frente do BC. Apesar do pouco contato até agora com a equipe de transição, ele não acredita que a autonomia do Banco Central possa ser questionada com a mudança de governo. A gente, obviamente, quer trabalhar com o governo novo na melhor forma possível. A gente está aberto a participar, né, da transição. Eu acho que estão se formando os grupos. Eu li que hoje seria uma das primeiras reuniões. No período da eleição, a gente vê que muitos grandes economistas, né, apoiaram, o governo que venceu as eleições. Na equipe de transição, né, ainda não tive muito contato. Tenho conversado com o Pércio, né, de tempos em tempos. Obviamente, nesse período de transição, é normal que aumente o ruído. A gente tem que esperar e ver, né, como é que vai ser a consolidação disso. Apesar do receio em relação à política fiscal no próximo ano, Campos Neto pediu cautela. Mas eu acho que as variáveis de risco que têm mais liquidez são as que sentem mais rapidamente. A parte longa da curva é muito sensível ao equilíbrio fiscal de longo prazo, né? E o câmbio também. Então eu acho que foi um ajuste de expectativa por uma interpretação que teve, que a gente não sabe ainda se ela é verdadeira ou não. De novo, eu acho que a gente precisa esperar ver. Tem bons economistas no time, eu tenho conversado com alguns deles. Precisamos ver o que vai sair, né? E o Banco Central não faz muito comentário de fiscal, porque para a gente, de novo, é um input. O importante é a gente estar disposto a trabalhar com a equipe para fazer o melhor possível para o país. Diante das incertezas em relação ao futuro das contas públicas no governo Lula, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou a semana com um recuo de 5% aos 112 mil pontos. O tombo é reflexo do receio entre investidores em relação ao eventual fim do teto de gastos na gestão petista. Os papéis da Petrobras, que estão entre os mais atrativos da B3, sobretudo para pequenos investidores, fecharam a sexta-feira na estabilidade. Após a eleição de Lula, no entanto, as ações preferenciais da estatal acumulam queda de quase 20%. Com isso, desde 31 de outubro, dia seguinte ao segundo turno, a Petrobras já perdeu 80 bilhões de reais em valor de mercado. E sobre os rumores que a economia pode tomar com Lula assumindo a presidência, vamos conversar com a economista Ariane Benedito para analisar a reação do mercado com as propostas do presidente eleito. Bom dia, Ariane. Já começo falando que a Bolsa tem maior queda do ano com o discurso do Lula e também o anúncio de Manteiga na transição. Tudo isso impactou o mercado financeiro e também os investidores. Perfeito. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Exatamente, né? Acho que o principal vetor de queda para o mercado nesta semana foi a questão da implementação, né, de possíveis maiores gastos ali para o ano de 2023 e os impactos futuros que isso pode trazer para a economia, principalmente e para dentro do horizonte relevante que o Banco Central agora olha para a tomada de decisão de taxa de juros, né? Então o mercado entendeu ali de uma forma negativa, precificou, derrubou os ativos, né? E obviamente ali para fechar a semana, retornou, que é normal essa movimentação
de reprecificação dos ativos, uma vez que você abre oportunidade, porque agora o mercado opera na incerteza. A gente não tem nomes ainda, não tem muita certeza de quanto seria aprovado dessa PEC, né, para criar ali de fato, de forma mais clara, quais seriam os impactos e a magnitude desse impacto. Daí o que o mercado não gosta é de incerteza. O mercado opera na especulação e volta a realizar no fato, né? Então acho que essa semana também que está entrando vai trazer muita volatilidade para as bolsas, né, para os ativos brasileiros, exatamente pelo fato de que a agenda foi colocada para essa semana, que ainda para ajudar temos um feriado no meio e pode ser novamente postergado essa agenda de divulgação de nomes e propostas do novo governo. Pois é, Ariane, no mesmo dia dessa fala de Lula, em que ele fez um longo discurso de improviso no Centro Cultural Banco do Brasil e deu a entender que as questões sociais devem ser prioritárias, ele também disse e se referiu à responsabilidade fiscal como sendo algo secundário, não tão importante. Ele foi questionado depois, naquele mesmo dia, por jornalistas, e ele disse o seguinte: eu nunca vi um mercado tão sensível. Agora eu queria escutar de você, quais são os riscos quando um líder, um presidente eleito, adota esse tipo de postura, vira as costas para o mercado e acaba não calibrando o discurso? O que pode vir a acontecer se ele não modular suas falas e ajustar os seus discursos? Podemos ter dias difíceis? Esse episódio pode indicar como será a próxima gestão? Com certeza, né? Eu acho que foi muito arriscado esse tipo de postura, porque o mercado ele faz parte da parcela saudável da economia. Você precisa ter um mercado sólido, um mercado que investe, um mercado que traz recursos, porque você impacta diretamente. A gente está falando de geração de empregos, consequentemente geração de renda, aquecimento de atividade. A gente precisa ter um investidor confortável, né, e ter o Brasil, e ter um cenário de investimento. Então não adianta só o governo querer prover os recursos, ele tem que estar alinhado com o mercado, que também traz a outra parcela de crescimento. É necessário, se tiver muito descontrole fiscal, se não houver uma resolução em que a política monetária e a política fiscal elas vão andar juntas, alinhadas, que é o grande desafio do Brasil hoje, a gente pode ter uma fuga de capital estrangeiro, inclusive, que tem uma parcela enorme nos benfeitos ali do nosso mercado e da própria economia, né? Então essa fuga pode causar uma instabilidade muito grande, você deixa o investidor interno também muito cauteloso, as oportunidades elas vão embora, né? Então não existe fazer políticas públicas com descontrole fiscal, você tem que tentar fazer o melhor dos dois mundos. É um grande desafio, mas eu acho que ter um fiscal saudável, e isso vem historicamente, você olha para o histórico do Brasil, né? A gente vê que todo o período de instabilidade fiscal, nos anos seguintes, o Brasil passou por problemas gravíssimos, né? E é isso que o mercado está com medo neste momento, né? Das consequências que essa irresponsabilidade fiscal pode trazer para o cenário econômico, pode deixar de gerar oportunidades para que as empresas envolvidas, né, nesse ambiente não consigam suprir depois com as consequências ali de manter uma produção aquecida. Não é só dar o consumo, né? A gente entende que o novo governo está visando aquecer o consumo e, consequentemente, na teoria macro, a gente sabe que um consumo, se as pessoas têm intenção de consumir, as empresas começam a ter intenção de produzir, só que isso é um efeito no curto prazo, que futuramente, com um impacto inflacionário, você faz com que o Brasil vire um castelo de cartas, né? Vai desmoronar e vai desmoronar de uma vez só. Então é necessário que busque o equilíbrio e não um ou outro. Zé Maria Trindade, sua pergunta? É interessante que eu considero o mercado como uma das grandes invenções da humanidade, né? E ele regula muito pela credibilidade. Sem credibilidade não existe mercado, o dinheiro passa a ser um pedaço de papel sem importância. O que me assusta é que esse sempre foi o discurso de Lula. O que eu imagino é que o mercado achava que era um candidato que não executaria as suas ideias. E agora, como presidente eleito, o contorno é diferente, ou seja,
O mercado entendeu, olha, ele estava falando sério. É mais ou menos por aí? Perfeito, Zé Maria, perfeito. Como eu citei, né, quando a gente olha para histórico do Brasil, você percebe as dificuldades que a gente tem naturalmente de passar por problemas fiscais, de passar por problemas inflacionários. E uma característica do governo eleito é essa bonança de início de governo, porque herda umas políticas muito bem colocadas. A primeira vez que o presidente eleito, né, tomou posse ali como presidente, foi a mesma história. A história ela se repete. Ele herdou um governo muito, muito bom de propostas e políticas monetárias, fiscais, um país muito ajeitado, né, e que trouxe bons frutos nos primeiros anos de governo. Só que com a gastança, com um governo mais populista, sem contrapartida, que a gente tem que entender também que não tem problema você querer fazer pela população, mas você tem que criar contrapartida. De onde vem esse recurso para prover para a população? Que não é o que está na mesa, não tem proposta para isso, né? E as propostas que tem são propostas que desestimulam o mercado, né? Taxação possíveis aí de lucros, né? A intervenção em estatais para pegar a parcela da estatal. Só que o que garante que esse recurso que está sendo tirado ali da mão do investidor, que esse investidor que gera oportunidade vai realmente parar na mão da população? São muitas incertezas, muita proposta mal formulada, mal desenhada, né? Nada é muito claro. Então, o ambiente de certeza, isso realmente é histórico, né? Depois você tem, como eu falei, 2 anos muito, muito, muito bons e os últimos 2 anos de governo, historicamente, né, do Lula, trouxe problemas gravíssimos para a economia brasileira, né? Exatamente pelas mesmas características que eles trazem agora de início de governo, né? Agora, Ariane, havia aí 2 opções para a população escolher. Uma proposta de continuidade, um governo que defende uma agenda mais liberal, um Estado mais enxuto, privatização das estatais, ainda que não tenha conseguido avançar na mesma velocidade nessa agenda, por conta, sobretudo, da pandemia, mas também um pouco por conta da guerra na Ucrânia, e uma outra proposta que defende um Estado provedor, mais inchado, empresas estatais robustas. E a gente tem observado algumas características já nesse governo de transição e a tal PEC da transição. Pois bem, especialmente no que tange esse grupo da transição na área da economia. Como você tem visto as escolhas, os nomes que estão integrando esse grupo de transição na área da economia? 2 economistas conhecidos, inclusive, que participaram do processo de criação do Plano Real, mas também o ex-ministro Guido Mantega, que também passou por alguns problemas, especialmente na gestão de Dilma Rousseff. Como os economistas, os investidores e o mercado financeiro têm olhado para esses nomes que estão sendo escolhidos para essa equipe de transição? Perfeito. Na posição de mercado, né, especialista que compõe ali, né, o trabalho olhando para o mercado, acho que o mercado ele vai precificar melhor o nome indicado que é mais pró-mercado, né? E como você falou, muito bem conhecidos já todos que estão ali, né? Então a gente tem 2 nomes fortes ali que já conhecem o mercado, que dialoga bem com o mercado, né? Mas que não vai fazer nada sozinho, né? Eu vou lembrar também para o atual governo, quando foi eleito, né, o mercado comprou muito bem a proposta do ministro Paulo Guedes, exatamente por ter um histórico ali de bem-feitos e de defender essa questão que o mercado tem que ser saudável, tem que ter oportunidade, porque ele também sustenta a economia, né? O Plano Real, sem dúvida, ele é um dos maiores marcos economicamente falando, né, que a gente tem de estudos é um case, né, que provou que conseguiu tirar o Brasil de uma realidade muito crítica, foi muito eficiente. Então, esses 2 nomes que participaram têm o seu mérito, sim, mas já a gente não está mais lá, né, em 1994. Agora o mercado o Brasil já mudou muito, as necessidades são outras e também existe o questionamento se eles seriam capazes de driblar a composição do governo atual para fazer o que eles precisam fazer. E será que, de fato, eles estão entrando
com o intuito de fazer o que sabem fazer e fizeram muito bem, ou eles vão seguir a cartilha do que o governo eleito entrou para fazer. Então, a questão toda não é só a proposta, a intenção e a personalidade que está envolvida nisso, mas a capacidade de governabilidade, né? Paulo Guedes também teve suas dificuldades ali em relação ao seu executivo, né? Então, qual seria, né? O que a gente viu a fala do Meirelles também essa semana, derrubando o mercado, deu uma boa sorte ali para os investidores, né? Claro que isso numa frase fora de contexto, mas foi o que saiu ali depois da reunião de porta fechada com alguns investidores, e o mercado ficou, isso ajudou a piorar, né, a situação de queda da Bolsa. Então, o que eu acho que o mercado tem o sentimento com esses nomes que estão em jogo de estamos muito sozinhos, né, porque não tem clareza nenhuma, né, será que vão trabalhar em pró realmente de melhorar ou vão ceder às propostas tão populistas colocadas na mesa sem as contrapartidas que são necessárias para a resolução dessa situação fiscal do Brasil? Bom, conversamos com a economista Ariana Benedito, muito obrigada. Ela falou e analisou a reação do mercado com as propostas do presidente eleito. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigada sempre um prazer estar com vocês. Ótimo domingo.